Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar aqui com o professor Dr. Vicente de Paula Neres, que é advogado militante, atua principalmente na área penal e é professor nas faculdades Pitágoras de diversas disciplinas, entre elas as questões penais. E eu aproveito para falar com o professor que nós temos ouvido falar em mudanças no Código de Processo Penal e no Código Penal. A sua área, professor Vicente, por ser de área processual, obviamente você teria mais familiaridade com as questões envolvendo o Código de Processo Penal. Como está a ideia do novo Código de Processo Penal? Professor Valdir, nós tivemos agora recentemente a aprovação do projeto de lei número 156 pelo Senado Federal no dia 30 de novembro passado. Este projeto foi aprovado com 214 emendas e foi encaminhado à Câmara para apreciação e votação. Professor, quais são as principais mudanças nesse código que interferem principalmente no dia a dia do cidadão, as pessoas que envolvem ou que têm uma participação com um crime ou que tem alguém envolvido com o crime, sendo, portanto, uma vítima? As alterações, elas são significativas. A meu ver, as principais alterações são aquelas voltadas para diminuir os prazos processuais sem perder de vista as garantias individuais dentro do processo. Principalmente para que nós possamos fazer um processo rápido, célere, sem que a demora para a solução da questão levada ao processo permita crescer junto à sociedade aquele sentimento de impunidade, que é realmente a circunstância ou a situação que leva ao aumento da violência. Professor, você participaria, comungaria com a ideia de que a sensação de impunidade é que fazem com que as pessoas sejam violentas, pratiquem crimes? Professor Valdir, o problema da violência ele é multidisciplinar. Nós não podemos analisar sob o ponto de vista do direito, pura e simplesmente, por exemplo, recrudescendo, aumentando o rigor da lei, acreditando que somente isso irá resolver o problema da violência. Nós temos que, primeiro, buscarmos as causas dessa violência. E as causas dessa violência passam por problemas de natureza políticos, sociais, e que precisam, por exemplo, permitir a inserção do jovem no mercado de trabalho, dar oportunidade para que ele tenha trabalho, moradia, saúde e educação. Sem isso, fica difícil dizer que somente a questão da impunidade pode resolver ou gera a questão do aumento da violência. Mas, sem dúvida, é um fator extremamente preponderante no sentido de aumentar a violência, porque é o sentimento de impunidade é que faz com que o sujeito, às vezes, pratique o crime na certeza de que não será punido. E isso, sem dúvida, causa vamos dizer assim, um constrangimento nos demais atores sociais que, às vezes, leva o sujeito até a praticar o crime também acreditando que ficará impune. Doutor Vicente, o que o novo código trata, como que o novo código trata da prisão provisória? Bom, a questão da prisão provisória, ela é extremamente delicada, porque até o momento atual, que o nosso código é de 1941, ainda trata a prisão provisória sem um prazo definido. A principal modificação é que o juiz, além da prisão provisória, poderá tomar outras medidas protetivas, no sentido de proteger, por exemplo, a vítima do autor do crime, sem levá-lo à prisão, quando isso for possível, lógico. Então, o legislador processual penal ele está trazendo algumas modificações no sentido de estabelecer um prazo para a prisão provisória, porque nós temos visto diversos exemplos aí de pessoas que ficam presas 3, 4, 5 anos sem um julgamento decisivo. E isso ofende a dignidade humana e isso não é bom para a sociedade.
E acaba gerando também esse sentimento de impunidade, porque se o sujeito fica preso e não se toma conhecimento da solução do processo com a sua punição ou até a sua absolvição, nós teremos aí, sem dúvida, uma situação que gera uma circunstância em que, na minha opinião, aumenta a impunidade. Professor, você falou da pessoa que pode chegar a ficar 4 a 5 anos sem julgamento. E se ao fim desse período chegar às provas do processo de que essa pessoa não foi presa legalmente, não estava ali por um motivo técnico, um motivo correto, ela teria como recorrer ao Poder Judiciário para ser indenizada pelo constrangimento? Olha, se ficar provado ao final deste tempo que houve um erro judiciário, eu acredito que esta pessoa deverá recorrer, né, ao judiciário para que o judiciário determine uma indenização a seu favor, por danos morais, na minha opinião. Agora, existe alguns entendimentos jurisprudenciais, ou seja, alguns tribunais que entendem que a prisão provisória ela é permitida pela Constituição e pela lei infraconstitucional, ou seja, pela Constituição, pelo Código de Processo Penal e por outras leis abaixo da Constituição, e em função disso esta indenização não seria devida enquanto a pessoa estivesse presa. Isso em virtude de prisão provisória. No meu entendimento, isto é um absurdo, é uma ilegalidade a toda prova, no sentido de que se a pessoa ficou presa durante 4 anos, e vamos imaginar que ao final ele foi considerado inocente, não sendo autor daquele crime, eu entendo que ele deve sim ser indenizado pela privação da sua liberdade por ter 4 anos da sua vida interrompida com a prisão. Doutor Vicente, você nos disse que o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, é de 1941 e que o Código Penal também não é muito novo. Esses códigos antigos prevêem penas e procedimentos um pouco ultrapassados pelo tempo que a própria evolução carreou para outros rumos. Esse novo código contém alguma novidade no sentido processual para fazer uma mudança de rumo que traz uma diferença em comparação com o código anterior? Olha, a primeira questão que nós temos que observar aí é que no ano de 2008 foram promulgadas 3 leis que entraram em vigência que alteraram os procedimentos do processo penal. Então essas 3 leis já modernizaram um pouco os procedimentos, agilizando, determinando prazos para encerramento desses procedimentos e tudo mais. Mas eu acredito que com o novo Código de Processo Penal, ou seja, porque em 2008 foram reformas pontuais, agora é uma reforma por inteiro do Código de Processo Penal. Estamos trazendo aí situações em que se permitirá, inclusive, a supressão de alguns recursos, a supressão de algumas fases processuais, logicamente sem descuidar, né, das garantias individuais da Constituição, que vão, a meu ver, permitir vamos dizer assim, uma agilidade processual e uma fórmula de se fazer um processo mais rápido e de tal maneira que este processo célere possa permitir ao final de determinado tempo que a pessoa tenha a sua situação resolvida de forma rápida e num prazo razoável. Doutor Vicente, também você disse que o nosso código trazia algumas situações hoje incompatíveis com a nossa realidade. Uma delas, nós podemos lembrar que na legislação anterior, feita numa época em que ter curso superior era quase que uma anormalidade, entre aspas, e quem tinha curso superior tinha direito a uma prisão especial. Hoje, com a evolução do sistema educacional e com a graça de Deus, ter hoje um curso superior já não é uma dificuldade tamanha.
E hoje, como está sendo tratada a questão da prisão especial nesse novo Código de Processo Penal? Bom, felizmente, Valdir, eles estão acabando com essa prisão especial para quem tem curso superior, que realmente era um anacronismo, né, legislativo, você permitir que o fato da pessoa ter um curso superior fosse tratado de forma diferente, ferindo inclusive o caput do artigo 5º da Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Houve até um caso famoso, não muito recente, de um pintor que era uma autoridade, vamos dizer, uma celebridade, mas não tinha curso superior. E a Justiça concedeu a ele um privilégio especial por ele ser um pintor famoso, um artista plástico famoso, e houve nessa época uma discussão sobre essa questão. Por que uma pessoa tinha curso superior, tinha uma prisão especial? Quem não tinha, mesmo sendo uma celebridade, não tinha direito. Existiram algumas exceções nessa época da prisão especial, sobretudo comparando pessoas que não tinham curso superior com os que tinham apenas para dar um privilégio a alguém? Olha, eu diria que houve aí um julgamento de natureza política no caso do pintor. A gente sabe que não há diferença entre as pessoas, às vezes a não ser pela questão do poder econômico, às vezes pelo grau de instrução e tudo mais. Mas eu não vejo diferença, por exemplo, em um pintor famoso, em um advogado, um médico e uma dona de casa que não tem curso superior a cometerem um crime e serem presos. No meu entendimento, eles devem receber o mesmo tratamento, serem destinados ao local especificado pela lei, lembrando que este local especificado pela lei, inclusive o Estado deve proporcionar, e não faz nem isso. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que nós temos? Se o sujeito é preso e a prisão é provisória e ele não foi condenado, é primário, ou seja, de bons antecedentes e tudo mais, o que nós teríamos aí? Nós teríamos uma situação em que o sujeito, ao ser preso, deveria ficar, de acordo com a lei de execução penal, o que ele deveria ficar? Ele deveria ficar separado de criminosos que já tivessem sido condenados em outros processos e tudo mais. Porque se eles ficam separados, eles logicamente não iriam receber aquela educação para o crime que normalmente se recebe dentro dos presídios, né? Professor Vicente, um dos motivos de esse Código de Processo Penal estar sendo reformulado é para que haja uma celeridade no processo e que haja um julgamento mais rápido na questão da decisão, a punidade ser mais efetiva, mais próxima ao fato. E isso pode refletir aqui em Montes Claros. Como que anda a questão da violência em Montes Claros e quais os números em termos de homicídio que aconteceram nos últimos tempos? Está aumentando, está diminuindo? Olha, Valdir, eu diria que os números não são muito confiáveis, não. Mas a estatística diz que no ano de 2010 nós findamos com 80 homicídios. E que neste ano de 2011, até o dia 10 de janeiro, já haviam sido cometidos 4 homicídios em Montes Claros. Realmente uma situação, vamos dizer assim, conflitante e preocupante. Porque se nós não tomarmos as devidas medidas, ou seja, se as autoridades constituídas e competentes para tal não tomarem as devidas medidas, eu acredito que nós vamos ter aí um número que possa passar de 100 este ano 2010 né? Professor, só uma pergunta aqui em rápidas palavras. Você é hoje delegado, eu deixei essa questão por último exatamente para que nós fizéssemos um destaque especial. Você hoje é delegado da Ordem dos Advogados do Brasil em Montes Claros em defesa das prerrogativas dos advogados. E também você tem a teoria de que é em defesa também da sociedade. Falaria para nós rapidamente sobre essa função sua como representante da seção mineira da Ordem dos Advogados no Brasil, como membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia? A primeira questão que nós temos que analisar é que esta defesa da prerrogativa não é uma defesa de classe, não é uma defesa, vamos dizer assim, onde que nós preocupamos em defender tão somente os advogados. Na verdade,
se diretamente nós defendemos o advogado, indiretamente nós estamos defendendo a sociedade. Porque sem a garantia das prerrogativas do advogado, por exemplo, para ter acesso aos inquéritos policiais, para ter acesso aos processos, para ter acesso às investigações feitas pelo Ministério Público. Sem isso, a sociedade estará fragilizada, porque o advogado ele é essencial à administração da justiça, como garante o artigo 133 da Constituição Federal. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o doutor Vicente de Paula Neres, que falou especialmente sobre as mudanças no Código de Processo Penal e quais as influências que essas mudanças trazem para a sociedade. Agradecemos ao professor pela concessão da entrevista e pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque, em querendo Deus, apresentaremos uma entrevista diferente.